Convidamos o senhor Rogério Ivan, da Agência Regional de Energia Oeste Sustentável, para sua apresentação no painel Considerações da Geração Distribuída na Europa. Olá, boa tarde a todos e toda a audiência. Antes de mais, agradecer à organização, ao Grupo FRG e à Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, e felicitar pela organização deste evento bastante interessante e de um tema tão atual e do interesse global, no fundo. Agradecer também à PMETA, além da organização, pelo amável convite à Oeste Sustentável, à Agência Regional de Energia do Oeste, para que pudéssemos estar aqui presentes e contribuir com aquilo que tem vindo a ser a nossa experiência ao longo dos 10 anos de existência da agência. O meu nome é Rogério Ivan, eu sou o diretor executivo desta agência, a Agência Regional de Energia do Oeste, em Portugal, Oeste Sustentável, que é uma agência que foi criada por 12 municípios há 12 anos, no sentido de enquadrar e poder implementar de forma mais eficaz aquilo que são as políticas europeias, aquilo que é a estratégia europeia de combate às alterações climáticas e no sentido de implementar numa perspectiva local e regional aquilo que são essas estratégias, procurando e identificando oportunidades de melhoria, quer da eficiência energética, quer de aproveitamento de recursos renováveis na região e de uma forma eficiente e sustentável, trazendo cada vez mais sustentabilidade para a região. Hoje estarei aqui, é uma honra para mim estar num evento desta grandeza e estarei aqui para apresentar e falar um pouco do papel das agências de energia enquanto agente facilitador, catalisador na procura de soluções para as principais barreiras e obstáculos naquilo que é a implementação e a promoção e disseminação do autoconsumo e a geração distribuída em Portugal, muito numa perspectiva regional e mais local, também muito virada no nosso caso, para o setor público. Dando aqui um contexto sobre o que tem vindo a ser, o que é o cenário, as circunstâncias da geração distribuída em Portugal e na Europa, em que são caracterizados, na sua grande maioria, na maior parte dos casos, por redes elétricas bem estruturadas e homogéneas, redes de momento muito centralizadas, com grandes centrais de produção, e onde há uma política de prioridade para a segurança e estabilidade no abastecimento elétrico, muito caracterizado por isso também. E, portanto, há agora uma necessidade e já uma consciência na importância da descentralização, também uma aposta na produção local de consumo, sendo que atualmente a tecnologia já representa não um grande investimento, mas sim um investimento moderado, com períodos de retorno de investimento entre 5 e 10 anos, tipicamente, e que é perfeitamente execuível em muitos casos. Atualmente, em Portugal, as unidades de produção em autoconsumo já têm vindo a ser regulamentadas através de diversos decretos-leis, sendo que o mais atual, de 2019, transpõe parcialmente uma diretiva europeia em que já é considerado, de uma forma mais definida, o elemento de autoconsumidor, portanto, o regime de autoconsumo, assim como o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. Fazendo um balanço daquilo que é a matriz energética de produção de eletricidade em Portugal, podemos aqui facilmente ver que Portugal tem pouco menos de 3%
de contributo do solar, embora tenha uma grande componente, 60%, de energias renováveis na sua matriz, sendo que a eólica e a grande hídrica, não é? Os grandes contributos, com perto de 50% e que, no fundo, representam muito daquilo que tem vindo a ser o contributo das renováveis no sistema eletroprodutor português. Vemos aqui também o que tem vindo a ser a evolução, ainda há um grande contributo também dos combustíveis fósseis, no entanto, atendendo a que mais de 50% referem-se a contributos da eólica, do sistema eólico e do hídrico, está muito dependente daquilo que são os anos com muita chuva e com muito vento. Vemos aqui, por exemplo, um exemplo. Também vemos um grande crescimento da utilização das renováveis, também aqui algum do solar, como podemos ver, sendo que este solar representa um pouco menos que 2 gigawatts de potência instalada, sendo que a grande maioria, no entanto, são produções localizadas de autoconsumo, portanto, de geração distribuída. Aqui podemos verificar também que este grande contributo das renováveis fez com que entre 2015, 2016 e 2018 chegássemos mesmo a ter um mix energético com maioria, com mais produção de eletricidade do que o consumo, aqui nesta linha, e aqui a evolução da produção fotovoltaica em Portugal, como vemos, um grande incremento nos últimos 10, 12 anos, e vemos significativo, especialmente, e isto tem muito a ver com aquilo que tem vindo a ser a democratização dos preços da tecnologia em si e também os regimes normativos existentes em Portugal têm vindo a ser cada vez mais flexíveis, mais ágeis no sentido desse investimento. Praticamente temos dois sistemas de ligação para pequenas unidades, abaixo de 4 kW, ele é ligado diretamente em autoconsumo, acima de 4 kW também com um contador. Isto, conforme mencionei há pouco, enquadra-se aqui numa estratégia europeia. Essa estratégia tem vindo a ser reforçada, já com metas para 2030 e já também com incentivos para a definição de um roadmap à transição energética já com metas de 2050, sendo que a Comissão Europeia e aliás, a União Europeia tem vindo a disponibilizar mesmo verbas para investimento e para capacitar todo o tipo de investimento em termos desta tecnologia. Se bem que um dos mecanismos utilizados tem vindo a reduzir aquilo que são os financiamentos a fundo perdido, e tendo vindo a estimular cada vez mais as parcerias com privados, no sentido de financiar aquilo que é reconhecido que a sustentabilidade, o investimento em sustentabilidade energética e eficiência energética e no autoconsumo, nas renováveis, de pequenas produções, que tem um alto grau de rentabilidade na recuperação do investimento e como tal, são suscetíveis de financiamento privado. Sendo que, no entanto, as grandes barreiras que existem, sendo hoje em dia já uma ferramenta já bastante agilizada para o investimento, por exemplo, em sistemas de autoconsumo, e considerando ainda que, por exemplo, Portugal e a Europa na sua generalidade, mas Portugal tem uma das tarifas de eletricidade mais caras do mundo, e isso faz com que esse investimento ainda se torne mais justificável e que tenha uma maior recuperação do próprio investimento. No entanto,
Por outro lado, há aqui uma grande necessidade e consistem os principais obstáculos na implementação deste tipo de projetos, tem a ver com uma limitação de conhecimentos a nível de know-how do pessoal, do staff técnico, quer de câmaras municipais, de municípios, quer muitas vezes das próprias empresas, o pouco conhecimento da tecnologia, muitas vezes uma abordagem que acaba por ser conservadora no sentido de não desenvolver aquilo que são estudos prévios para assegurar a minimização de risco nesse investimento, portanto, no fundo, assegurar a um banco ou a um investidor privado de que os investimentos, por exemplo, em fotovoltaico, são investimentos bastante, portanto, com risco mínimo, e, no entanto, portanto, são necessários esses estudos prévios porque qualquer entidade que vá financiar os vai pedir. Mas muitas vezes esses estudos prévios envolvem custos e acabam por inviabilizar todo esse processo, fazendo com que haja bastante relutância em fazer esse investimento. É nesse enquadramento em que surgem hoje em dia as agências de energia que tentam, através de meios próprios e muitas vezes conhecimento adquirido em diversos projetos desta natureza, tentar fazer essa ponte, tentar garantir e ter essa informação de forma que o risco de quem vai financiar este tipo de projetos seja mínimo e o financiamento seja com o mínimo de custos e seja o mais fluido possível. A nível das agências de energia, na Europa são mais de 1000, seguramente, não tenho aqui o número, mas em Portugal, por exemplo, são 25, sendo que são, no contexto europeu, um agente facilitador, identificando oportunidades de investimento pelos seus estudos de rentabilidade, por exemplo, caso a caso, no edifício A, no edifício B, nessas oportunidades de investimento na geração distribuída, em projetos fotovoltaicos, no autoconsumo e muitas vezes identificando fontes de financiamento que possam financiar precisamente esses projetos e possam garantir que em muitas situações o beneficiário, o cliente, não tenha que depender da sua disponibilidade financeira para fazer investimento, porque muitas vezes, quer seja do setor público, quer seja do setor privado, essa disponibilidade financeira pode ser canalizada para o seu core business, seja no público, seja no privado, não é? E, portanto, essa identificação de diversos fundos e programas de financiamento também é um trabalho que tem vindo a ser feito para os municípios e no sentido de identificar aquilo que são os modelos de financiamento possíveis para, por exemplo, para o fotovoltaico. Aqui, no caso, desenvolvemos o programa Oeste Solar, onde temos os municípios associados, a agência faz a identificação e dimensionamento das soluções de autoconsumo, consulta o mercado e, através de um modelo que é um modelo que também já existe no Brasil e a nível mundial está generalizado, que é um modelo de Energy Service Company, de contratos performance. O privado faz um investimento por um determinado número de anos e sendo que uma parte do benefício vai para o cliente e outra parte para a remuneração e amortização do investimento. Outras ferramentas também têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de capacitar as entidades, nomeadamente públicas, com os passos necessários para e os estudos prévios necessários que são requeridos para os processos de financiamento e que muitas vezes que não têm, as entidades acabam por não ter conhecimento, mas que depois de saberem acaba por ser um processo bastante simples e bastante simplificado naquilo que podem ser os financiamentos, possibilitando
então depois um maior investimento nestas tecnologias, identificando apenas oportunidades. Também existem outros mecanismos, como revolving funds, como cooperativas de energia, e outros modelos que também podem ser aplicados no sentido de possibilitar o investimento na geração distribuída. É uma tecnologia, é um modelo de futuro, a descentralização, a produção no local de consumo, e esse será o objetivo, no sentido de reduzir aquilo que é a pegada carbónica, aquilo que é o impacto do homem na sua atividade do dia a dia, nas suas sociedades, e no sentido de contribuir para uma reversão daquilo que é o fenómeno das alterações climáticas e que tem causado bastante dano, não só ao planeta, muito, mas também muito aquilo que é o dia a dia, e cujo custo de adaptação vai ser tremendamente enorme, caso não seja nada feito e caso não se consiga, e é aí que se vai conseguir fazer a disseminação daquilo que são os recursos renováveis, no sentido de fazer um aproveitamento desses e minimizar aquilo que são os recursos fósseis e finitos. E nesse sentido, contribuir então para um planeta mais equilibrado, mais sustentável, planeta esse que está-nos emprestado pelas gerações que vêm a seguir. Muito obrigado pela atenção e estarei disponível através dos meus contactos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos o senhor Rogério Ivan, da Agência Regional de Energia Oeste Sustentável, por sua apresentação.